Qual sua opinião sobre o Islã? Cresci em uma família muçulmana e fui condicionado a isso. Depois frequentei uma escola de Sharia e estudei o Islã. Eu memorizei partes do Alcorão. Eu lia o Alcorão regularmente, estudei árabe clássico para entender a linguagem do Alcorão. Passei a maior parte da minha infância e até meados dos meus 20 anos nesse ambiente. O Islã não é uma religião de paz. Resumindo, e isso não é baseado em uma seita, mas sim no próprio Alcorão e em todas as seitas islâmicas. As denominações seguem um livro principal, o Alcorão, que não é pacífico. O Deus do Alcorão, Alá, não é pacífico. Ele é um Deus muito violento, ele não é tolerante. Ele odeia o povo judeu, ele odeia os não muçulmanos, e ele dá autoridade aos muçulmanos para punir os não muçulmanos. Se eles não obedecerem a Alá para funcionar como a espada de Alá na terra, e isso por si só é blasfemo, é errado, é contra o modo de vida, é contra o caminho da evolução, é contra a religião, é contra a moralidade, é contra a diversidade. Aqueles que dizem que o Islã é uma religião de paz estão mentindo, são atores pagos. Todos são influenciados pelo dinheiro do petróleo dos sheiks. E eles não querem irritar os regimes políticos islâmicos, o dinheiro islâmico e os investidores muçulmanos. E mais importante ainda, eles querem evitar a fúria muçulmana. Então eles continuam arrastando a humanidade para a armadilha de que o Islã é uma religião de paz. Bem, não é assim. Como alguém que conhece muito bem o Alcorão, para que as pessoas não se enganem e digam: ok, esse é o seu Islã, ou essa é a sua seita, ou essa é a sua denominação. Eu digo para eles: descansem, sentem-se e ouçam. O próprio Alcorão tem um problema, o próprio Alá tem um problema. Para lidar com a violência islâmica, é preciso enfrentar sua raiz presente no Alcorão. E quanto aos milhões de muçulmanos ao redor do mundo que não se envolvem na jihad e que são pacíficos? Eles são apenas muçulmanos nominais. Eles receberam a identidade de muçulmano porque nasceram nesse ambiente e não têm nenhuma outra identidade. São apenas pessoas fracas que não seguem o Islã conforme Alá. Eles vão para o inferno, mas ainda assim insistem em manter a identidade de muçulmanos. É patético, é nojento e eles não têm o meu respeito. Se identificar com algo que eles não entendem, ou se identificar com uma ideologia nazista e fingir ser pacífico. Então, o Islã não é uma etnia, nem sequer é uma religião, é um sistema totalitário. Esse sistema não reconhece nem enxerga quem está fora dele. É uma doença mental, em outras palavras. E os muçulmanos, sabendo ou não o que é o Islã, enquanto se identificarem com essa ideologia doentia, eu os considero psicopatas, considero essas pessoas doentes e elas precisam buscar ajuda. Sim, existem, acho que você os chamou de muçulmanos nominais, criou um termo para milhões de muçulmanos pacíficos. Quero destacar que eles não são atores, certo? Tipo, existem milhões de muçulmanos neste mundo que são pacíficos. Você pode chamá-los de nominais se quiser, mas eu só acho que vale a pena destacar, certo? Isso não é um fato importante? Eu acho, você concorda? Não, eu discordo. Eu discordo, porque no Islã, e você sabe que eu rejeitei o Islã totalmente há muitos anos, a lei islâmica diz. E isso é de acordo com Maomé em um hadith sahih, se alguém mudar sua religião, o Islã, nesse caso, dê a ele 3 dias. Se ele não voltar ao Islã, mate-o. Isso é segundo Maomé, fundador do Islã, e as fontes islâmicas mais confiáveis. Então agora há uma sentença de morte contra mim por esse sistema totalitário. Quando alguém diz ser muçulmano e se identifica com o Islã, agora como eu realmente devo me sentir em relação a ele?
E se houver uma sentença de morte contra mim e contra muitos ex-muçulmanos que supostamente seriam decapitados apenas por rejeitarem nosso sistema de crenças e essa ilusão. Então agora, para você, você pode sentar, você e o resto do mundo podem sentar e rejeitar minha preocupação porque vocês não estão no fogo. Não há pena de morte pairando sobre sua cabeça, não há recompensa pela sua cabeça, você está sentado em conforto. Estamos lutando por nossas vidas, eu e milhares daqueles que rejeitaram a ideologia islâmica. Há criminosos por aí que querem nossa morte. Agora, quando algum Mustafa, só porque nasceu assim, vem e cria uma falsa sensação de que o Islã é uma religião de paz, eles já são cúmplices desse crime, já estão do lado do inimigo. Eles já estão dando cobertura para aqueles que querem me prejudicar e prejudicar o resto dos civis e os demais não muçulmanos ao redor do mundo. Por isso me posiciono e pergunto: o que te faz muçulmano? Você é um muçulmano praticante? Então você é um jihadista, ou pelo menos justifica a jihad. Se é isso que você faz, isso significa que você é meu inimigo. É simples, você diz que eles são pacíficos, mas não são. Como vou saber? Sei que essas questões são polêmicas e espero que minhas perguntas não pareçam bobas. Quando digo que estou curioso, você pensa: Jake, você está curioso. Só não quero que minha curiosidade pareça infantil. Quero dizer, essas são questões sérias sobre as quais estamos falando, então aqui está o que eu penso. Quero ouvir o que você acha sobre isso. Você entende do Islã e conhece o Alcorão, então não vou contestar. Sou judeu culturalmente, não religioso, mas valorizo aspectos da minha cultura. Gosto de aspectos do judaísmo e culturalmente me considero judeu. E uma pergunta rápida pra você, tipo, você concorda que o judaísmo não é uma religião de violência? Tipo, você diria isso? O judaísmo é uma religião gentil no geral? Você concordaria? Não sou especialista em Judite, mas aqui está o número 1. É só algo que quero dizer, é pessoal. Então, na Torá, existem certas leis na Bíblia judaica que são obsoletas, são consideradas cruéis e não estão mais em prática. Ok. Uma dessas leis é o apedrejamento por adultério, previsto na Torá como punição com morte. A Torá permite pena de morte por blasfêmia e autoriza a escravidão. Como judeu, sou totalmente contra a escravidão e tudo isso. E o motivo pelo qual posso ser judeu e ser contra certas regras da Torá é porque não considero o judaísmo algo literal. Tipo, eu não levo a Bíblia ao pé da letra, eu não levo ao pé da letra. Então, eu descarto os elementos que considero antiéticos e não quero te irritar com isso. Mas minha última pergunta sobre o Islã é: você não acha que, assim como posso ser judeu e ignorar partes imorais da Torá, você pode ser islâmico ou pode ser muçulmano, na verdade um muçulmano moderado, ou como você diz, um muçulmano nominal, e descartar os elementos do Alcorão que você considera antiéticos? Isso é uma possibilidade? Ok. Deixe-me te perguntar uma coisa. Então você diz que é violento porque apedreja adúlteros ou aqueles que cometem adultério? Especifica que eles devem apedrejar os não-judeus? Eu não sei. Também. Eu não sei. Ok, é específico que apedreja os muçulmanos? Menciona os muçulmanos pelo nome na Torá, Eu não sei. mas não sei sobre os cristãos. Eu poderia pesquisar? Mas não tem. E essa é a diferença. No Islã, o Islã aponta uma população judaica e cristã. Os cristãos e os judeus são mencionados pelo nome no Alcorão e os muçulmanos recebem a autoridade para agir como a espada de Alá. Então, os versos violentos que você menciona, eles vêm da Idade da Pedra e o judaísmo se reformou há milhares de anos. E olhe para Israel hoje, é uma sociedade secular, mesmo que existam pessoas que acreditam em ideologias da Idade da Pedra. A maioria do povo judeu discorda da barbárie e da selvageria. A Sagrada Escritura, a Bíblia, não é a maior autoridade do Estado de Israel nem do povo judeu. É a inteligência judaica que compreende a essência e entende a distância, o espaço e o tempo.
E isso prova que o povo judeu não pratica a selvageria. Tipo, me traga uma prova de que uma multidão ou grupo de judeus apedrejou uma mulher por cometer adultério em público e que isso foi elogiado pelo povo judeu. É impossível. Talvez não encontre evidências disso, mas encontrará no Paquistão, na Arábia Saudita e em várias outras sociedades islâmicas. Então, os muçulmanos, ao falar de adultério, trata-se de um sistema de punição voltado à sociedade. Está escrito para o povo judeu: se uma pessoa judia, digamos, pecar de determinada maneira, existe uma punição. É para a comunidade judaica não é uma lei que se aplica aos não-judeus. Então, os muçulmanos acham que têm o direito de punir os não-muçulmanos, de invadir e forçar as pessoas a adorar Alá, e se desobedecerem, eles acham que têm o direito de matá-los. Eles fazem isso há 1.400 anos. Eles demonstram isso pela jihad, conceito exclusivo do Islã, inexistente no judaísmo. A autodefesa e o uso da força são compreensíveis. Mas sair por aí tentando conquistar o mundo e criar um Estado judeu global, isso não existe no judaísmo. Eu não me preocupo com uma escritura que foi escrita desde o início dos tempos. Eu me preocupo com uma escritura que ainda está ativa e as pessoas seguem isso, cometendo assassinatos, sequestros e justificando barbaridades. E isso só existe no Islã, e é por isso que temos todo esse caos global islâmico. Então, os dois não podem ser comparados.